O processo de escravização de indígenas e africanos e seus reflexos na formação da cultura. Olá, telespectadores. Me chamo Eugênio Pacelli e falo diretamente de Fortaleza, Ceará, neste dia 20 de julho de 2022, bastante ensolarado. Trago este tema dividido em duas partes para inserir você, telespectador, em seu contexto. Mas antes de iniciarmos o conteúdo narrado, se inscreva no meu canal clicando no botão vermelho abaixo deste vídeo, ative as notificações ao clicar no sininho e me conte de onde você fala. Pois bem, a parte 1, sobre o tema. A colonização portuguesa no Brasil efetivamente estabeleceu-se a partir do ano de 1534, quando colonos passaram a ocupar as capitanias hereditárias com a exploração de açúcar e a retirada da árvore pau-brasil, principalmente nas regiões litorâneas. Foi instituído o uso de mão de obra escrava indígena, geralmente aprisionada por meio de alianças entre os colonos e algumas sociedades indígenas que rivalizavam com outras. No século seguinte, bandeirantes promoviam expedições autônomas, isto é, sem apoio da coroa portuguesa, em direção ao interior do Brasil, atrás de pedras preciosas e escravos índios. Os portugueses expulsavam os nativos de suas terras e capturavam indígenas vítimas de violências e genocídio. Os colonos portugueses contestavam a presença das missões jesuítas, que tinham o objetivo de catequizar os indígenas. Os missionários presentes no Brasil, a partir do ano de 1549, embora fossem contra a escravidão dos índios, promoviam a aculturação destes, ou seja, exigiam que abandonassem suas crenças tradicionais e o levavam a se converter, aprender o idioma do colonizador e aceitar a introjeção de valores cristãos e europeus. Quando não escravizados pelos colonos ou catequizados pelos missionários, os povos indígenas eram dizimados com vírus e doenças vindos da Europa, como sarampo, a varíola e a gripe. Na passagem do século XVII para o século XVIII, e pressionados pelos jesuítas, que afirmavam a humanidade e a boa alma dos indígenas, a coroa e os colonos se submeteram às exigências da Igreja, de modo que a escravidão e a morte de índios passaram a ser permitidas apenas em situações que caracterizavam as chamadas guerras justas, ou seja, na hipótese de ataques deliberados dos indígenas aos colonizadores. Muitos desses conflitos eram forjados com o objetivo de aumentar o número de escravos que eram distribuídos às lavouras de cana-de-açúcar no litoral e na mineração no interior do território. Em 1755, foi proibida a escravidão dos indígenas. Vencia então o argumento dos missionários, expulsos do Brasil pouco tempo depois. E em 1759, pelo Marquês de Pombal, responsável por confiscar os bens das missões na América Portuguesa.
Longe de representar a caridade ou respeito aos povos indígenas, a afirmação de sua boa alma e o fim de sua escravidão traziam consigo um argumento econômico que considerava mais vantajosa a compra de escravos negros traficados do continente africano. Vistas pelos colonizadores como hereges, sem alma e desumanizadas, as populações negras foram sequestradas e trazidas ao Brasil para servirem à escravidão. Em substituição à mão de obra indígena, a captura, o trajeto da África até o Brasil pelo Oceano Atlântico, a distribuição, a revenda, a vida precária dentro das senzalas e o trabalho escravo, braçal e desgastante, repleto de castigos e torturas aos que tentassem fugir ou demonstrassem cansaço. Eram etapas que constituíam de ponta a ponta um sistema muito mais lucrativo do que a escravização indígena. A transição do uso dos trabalhos forçados dos indígenas para o emprego de mão de obra escrava negra ocorreu entre os séculos 17 e 18. Na mineração e nos engenhos de açúcar, a exploração da população negra constituiu no Brasil a mais deplorável forma de escravidão, atrelada ao mercantilismo. A lucratividade do tráfico negreiro era imensa, assim como a desumanização dos escravos. Os navios negreiros eram insalubres, os escravos eram acorrentados nos seus porões, muitos morriam de fome ou por doenças. Populações e etnias africanas eram desmembradas, misturadas a outras com tradições e idiomas diferentes, com o objetivo de evitar a comunicação, afinidades culturais ou mesmo qualquer possibilidade de rebelião contra os colonos. Nas senzalas, centenas de escravos se amontoavam em privacidade, eram tratados como animais. Os que tentavam fugir, sem sucesso, eram capturados, castigados e mutilados sob os olhos dos demais para servirem de exemplo. E aqueles que obtinham sucesso na fuga constituíam os quilombos, comunidades de negros fugidos dos engenhos e das regiões de mineração. Se você tiver gostado desse conteúdo narrado na parte 1, dê seu like, compartilhe o vídeo com outras pessoas que certamente poderá contribuir bastante para alguma pesquisa, como também compreender melhor fatos acontecidos na Primeira República. Então é isso. Desejo muito sucesso a todos os interessados neste conteúdo e obrigado pela audiência. E até o próximo vídeo com a parte 2 deste mero ensaio. Um forte abraço.